E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre rebaixo de gesso. O que é, para que serve, a importância e qual etapa da obra deve se considerar o rebaixo de gesso. Se você quiser entender e conferir um pouco mais sobre tudo que eu preparei para você, vem comigo e roda a vinheta. Antes da gente entrar no vídeo, eu queria fazer um pedido muito importante para você, um pedido bem rápido. O seu like, viu que não tem custo nenhum, nos ajuda muito, né, nesse momento de retomada, e a sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, para você não perder nada de conteúdo do que a gente está trazendo aqui no canal para você. Muitas pessoas ainda têm um pouco de dúvida, né, sobre essa questão do rebaixo de gesso. Para que serve, né, a importância, onde, né, colocar e às vezes o momento da obra de se colocar. Né? Então, por isso que a gente veio fazer um vídeo para sanar muito essa dúvida. Apesar, né, do teto, né, do rebaixo de gesso ser muito comum, né, ainda tem gente que ainda tem um pouco de dúvida em relação a isso. Né? E o que seria na realidade, né, esse rebaixo de gesso? É quando a pessoa, né, seja numa obra de casa ou na reforma de um apartamento, ele cria, né, um espaço entre a laje, né, da casa ou do apartamento e o gesso, né, e o teto que fica visível no ambiente. Então, quando se cria esse espaço, normalmente, né, esse rebaixo a gente faz de gesso, né, e muitas pessoas estão começando a usar o gesso acartonado, mas o efeito é exatamente o mesmo. E a fixação desse gesso, né, ou dessa placa de gesso acartonado nessa laje, normalmente, né, é com hastes, né, de cabo de aço que fica toda ela presa, tá? Então, só para vocês entenderem como que é essa fixação, tá certo? Então, essa que seria essa questão. Normalmente, quando você está construindo uma casa, seja com a ajuda de um arquiteto ou de um engenheiro, normalmente você já conversa sobre isso nas etapas de projeto. Quando você compra um apartamento, né, e você recebe a chave desse apartamento, normalmente os ambientes eles vêm já na laje, não vem com esse rebaixo de gesso. Por isso que normalmente as pessoas, depois que recebem a chave de um apartamento, tem que fazer algumas obrinhas. Uma delas, quando a pessoa ela quer, né, é o rebaixo de gesso. Então, só para você entender que nem sempre, não é porque você comprou um apartamento que já vai vir rebaixado. Normalmente os ambientes que já vêm com rebaixo de gesso são esses ambientes mais de serviço, né, que seria cozinha, área de serviço, uma varanda quando você tem, e os banheiros. Normalmente sala, normalmente dormitório, escritório, essas coisas não vêm. Normalmente, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, tá certo? Então, essa é o que seria, né, esse rebaixo de gesso. Aí você pode estar se perguntando, legal, Fernando, vai ficar um espaço entre a laje e o gesso em si. Mas para que serve esse tipo de rebaixo? Bom, primeiro ponto seria a questão prática, né? Por quê? Quando você, vou dar o exemplo de um apartamento, né? Quando você recebe o apartamento, né, a chave, e você ainda quer fazer algumas obrinhas. Uma delas é você, por exemplo, passar uma infraestrutura de ar-condicionado, às vezes fazer uma infraestrutura de home theater embutido no teto para ficar uma coisa bem bacana. Às vezes você quer passar, né, um pouco mais de pontos, né, de iluminação, porque normalmente vem com pontos muito reduzidos, né, quando vem direto da construtora. Então, quando você faz todo esse tipo de questão, os fios vão ficar todos aparentes, entende? Então, esse é um ponto que o rebaixo de gesso ele acaba ajudando a esconder toda essa fiação que vai ficar ali presa na laje. E um outro aspecto também seria em relação à parte estética que você dá para o ambiente, né? Além de esconder os fios, você pode também esconder pequenas vigas através desse rebaixo de gesso e não parecer que você tem uma laje um pouco mais alta do que outra, entende? Um outro ponto estético, você pode trabalhar uma tabica bem bacana, você pode trabalhar um roda-teto bem bacana, ou até mesmo você pode trabalhar sancas de iluminação, entendeu? De acordo com o seu gosto, para também valorizar mais o seu teto, né? Então acaba sendo também uma opção muito interessante, né? Caso você goste de trabalhar sancas, né? E tetos às vezes um pouco mais arredondados, mais rebuscados, então acaba sendo uma opção também muito interessante. Inclusive a gente já trouxe aqui um vídeo sobre tetos coloridos, que parece que é uma coisa assim, nossa, Fernando, é muito diferente, mas tem algumas pessoas que gostam muito e isso está começando a crescer um pouquinho dentro desse ambiente de design de interiores. Então, se você tem um pouco mais de dúvida, quer entender um pouco mais sobre o que seria o teto colorido, as opções, como pensar, eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card para você dar uma olhadinha, tá certo? E além também de você conseguir fazer sancas, né, de iluminação,
Quando você também rebaixa o gesso, né, um outro aspecto estético muito interessante é quando você também pode estar considerando fazer cortineiro embutido, né? Então você não precisa ter, por exemplo, a sua cortina rolou ou a sua cortina mesmo, né, aquele bastão aparente no ambiente. Você pode fazer um dente, né, um rebaixo para dentro do gesso, onde quem vê de fora acaba não vendo, entendeu? Não acaba não enxergando. Então acaba sendo também uma opção muito interessante para esse tipo de aplicação. Então por isso que esse aspecto estético também acaba sendo um desejo de quem vai rebaixar o gesso. Mas você também pode estar se perguntando, mas Fernando, eu moro num apartamento alugado ou numa casa alugada, ou às vezes você comprou um apartamento, mas ou tá sem grana ou não quer fazer obra. Como que eu posso estar fazendo, Fernando, para conseguir ter uma iluminação melhor no meu ambiente sem ter que rebaixar o teto? Essa é uma dúvida também muito comum que a gente ouve por aí. E a gente também já fez um vídeo falando sobre iluminação de trilho, que é a solução que você poderia ter para não ter que rebaixar o seu gesso e conseguir ter mais pontos de iluminação no ambiente como um todo. Também já vou deixar aqui no card acima para você dar uma olhadinha caso você tenha essa situação, né, essa realidade aí na sua casa, tá? Então também acaba sendo uma opção muito interessante, tá? Mas já falamos aqui, né, do que é e para que serve, né? A importância do teto rebaixado. Agora eu vou te falar um pouco de quando entrar, né, essa parte do rebaixo de gesso dentro da sua obra. Normalmente esse tipo de trabalho de rebaixo de gesso ele faz muita sujeira, né? Porque o gesso ele tem o farelo, né? E é um farelo bem fino, então entra em cada buraquinho ali que para limpar depois é um horror. Então assim acaba sendo um tipo de trabalho que agride muito o ambiente. Por isso que o ideal é ele entrar mais na parte do início da obra ou no início da reforma do seu apartamento, depois de ter passado infra do ar-condicionado, toda a parte elétrica, né, toda essa parte de infraestrutura elétrica ou de ar-condicionado ou de som, né, de audiovisual que você vai ter, enfim. Depois de passar tudo isso, mas antes de entrar o revestimento. Né? Porque se você faz toda a instalação do revestimento, né, e depois entra com gesso, isso pode sujar muito. Dependendo, pode até danificar, entende? Pode até assim riscar, porque vai precisar muito, né, de uma estrutura, né, que eleve o gesseiro, né, do chão para ele conseguir ter acesso lá em cima, que pode acabar riscando o piso, né? Além de sujar por conta do próprio material do gesso, né? Mas é muito importante você entender isso. Tem que ser depois da parte de infraestrutura, porém antes de entrar os revestimentos, entende? Então é muito importante você ter isso em mente para evitar uma série de problemas lá na frente. Fernando, eu já moro na minha casa, eu já moro no meu apartamento e eu quero fazer um trabalho de gesso, como que eu posso estar fazendo isso? Se prepara, porque vai ser muito sujeira, sabe? Então assim, é muito importante você tentar isolar o ambiente que você vai estar fazendo, tira tudo que tem ali, móvel, né, sofá, poltrona, cama, se for num quarto, né, cadeira, se já tiver móvel planejado, se já tiver um guarda-roupa, envelopa tudo isso, se der para tirar do local até tira, se não der envelopa, porque assim, isso vai fazer bastante sujeira, tá? Então realmente acaba sendo assim, um material que suja muito, entende? Por isso que assim, sempre que você tiver nesse momento de projeto, né, de obra, pense muito bem no rebaixo de gesso junto com o seu arquiteto. Pense aonde vai ser feito, o porquê vai ser feito, se vale a pena ser feito, entende? Porque lá na frente, se você não pensou direito e precisar fazer, com certeza vai sofrer muito mais, entende? Você pode sofrer muito mais com isso, sujeira, riscar, né? Você pode correr o risco de riscar o seu revestimento, então por isso é muito importante pensar nesse sentido, entende? Então por isso que é a dica que eu deixo aqui para vocês. E vocês em casa, já tiveram algum tipo de problema na hora de rebaixar gesso? Ou vocês assim, já pensaram muito bem? Vocês têm ou não um rebaixo de gesso? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero muito conversar com vocês sobre isso também. E se vocês têm alguma dúvida sobre esse tema ou sobre outra coisa, tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo também, viu? Quem sabe a sua sugestão ou a sua dúvida não se torna tema do nosso próximo vídeo, viu? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, viu? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, que isso vai ser muito importante para nós. Se você não deixou lá atrás, a gente está trazendo conteúdo toda semana aqui para vocês, está muito bacana. E também nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, Facebook, Pinterest, Instagram, todos os links vão estar aqui embaixo. E
e se inscreva aqui no canal caso você ainda não esteja inscrito, viu, gente? Tá muito bacana e você não pode perder os conteúdos que a gente tá trazendo aqui pra você, viu? Eu tenho certeza que vai agregar muito nessa sua etapa de obra, de reforma, de construção, na hora de você planejar os seus móveis, na hora de você fazer o projeto de interiores, na hora de você decorar a sua casa ou o seu apartamento. Então tá muito bacana mesmo, viu? Então já se inscreve aqui. Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo. Calma aí, quem sabe a sua sugestão, a sua dúvida, quem sabe a sua sugestão e o seu... Quem sabe a sua sugestão e a